Perfeito. Pessoal, então iniciamos mais um encontro nosso. Vamos dar sequência aqui à obra Além do Princípio do Prazer do Freud, obra que, como a gente menciona semana após semana, marca a famosa virada de 20 deste autor. Então vamos aqui para o capítulo 5. O fato de a camada cortical receptora de estímulos não ter conta. Augusto, por gentileza, só retomando aqui, o teu confere também com esse trecho? É aqui Sim. mesmo? É isso? Sim, é isso mesmo. A gente parou no início do capítulo 5. A gente chegou a ler esse parágrafo, mas é tão curto, só ler, que ele vai seguir com outro. Tá, eu vou retomar aqui então só para a gente pegar no tranco. Então, capítulo 5. O fato de a camada cortical receptora de estímulos não ter contra estes uma proteção que a resguarde das excitações oriundas de dentro terá por consequência que essas transferências de estímulo adquiram maior significado econômico e, com frequência, deem ocasião a perturbações econômicas que cabe igualar às neuroses traumáticas. As fontes mais abundantes de tal excitação interna são os chamados impulsos do organismo, representantes de todos os efeitos energéticos provenientes do interior do corpo e transferidos para o aparelho psíquico. O que constitui o elemento mais importante e também mais obscuro da investigação psicológica. Talvez não achemos ousada demais a hipótese de que as moções que se originam dos impulsos não obedecem ao tipo do processo nervoso ligado, e sim ao do livremente móvel, que pressiona por descarga. O melhor que sabemos sobre esses processos provém do estudo do trabalho do sonho. Por meio desse estudo, descobrimos que os processos nos sistemas inconscientes são radicalmente diferentes daqueles nos sistemas pré-conscientes e que no inconsciente os investimentos podem ser fácil e integralmente transferidos, deslocados e condensados. O que só poderia produzir resultados falhos se acontecesse com material pré-consciente, e que, por isso, também produz as conhecidas peculiaridades do sonho manifesto, depois que os restos de unos pré-conscientes foram elaborados segundo as leis do inconsciente. Chamei esse gênero de processo do inconsciente de processo psíquico primário. Aqui, essa é uma expressão também que é importante guardar, tá, pessoal? A gente vai falar dela daqui a pouco. Diferenciando do processo secundário válido para a nossa vida normal de vigília. Visto que todas as moções de impulso partem dos sistemas inconscientes. Diferentemente, será uma novidade afirmar que elas obedecem ao processo primário e, por outro lado, não é preciso muita coisa para identificar o processo psíquico primário com o investimento livremente móvel de Breuer e o processo secundário com as modificações no investimento ligado ou tônico também propostas por esse autor. Vamos ver qual é a nota de rodapé freudiana aqui. Ver capítulo 7, Psicologia dos Processos Oníricos, em minha interpretação dos sonhos. Pessoal, esse é o capítulo mais importante dessa obra do Freud, tá? Esse é o famoso capítulo 7, no qual ele introduz a primeira tópica. A tarefa das camadas superiores do aparelho psíquico seria, então, ligada à excitação dos impulsos que chega ao processo primário. O fracasso dessa ligação causaria uma perturbação análoga à neurose traumática. Somente depois de realizada a ligação é que o domínio do princípio do prazer e da modificação que o transformou em princípio de realidade, os dois princípios clássicos, do prazer e da realidade, poderia se impor de maneira irrestrita. Porém,
Até isso acontecer, a outra tarefa do aparelho psíquico, a de controlar e ligar a excitação, estaria em primeiro lugar, não em oposição ao princípio do prazer, é verdade, mas independente dele e em parte sem levá-lo em conta. Augusto, vamos começar a fazer algumas pontuações aqui. O que tu me diz, meu caro? Bom dia, gente. Eu acho que essa parte 5, ela começa de um jeito que pega toda a construção da parte 4. Né? Proteção contra estímulos, o trauma, ligação à excitação, quando ele começa lá no início a falar. E ele vai começar a deslocar o problema aqui. Né? Eu vou repetir essa frase algumas vezes, porque, aliás, eu repito desde o início, né? Porque até aqui ele vinha pensando, sobretudo, no excesso que invade o aparelho, a partir de fora, né? Como o trauma, por exemplo. E agora ele começa a dizer, tudo bem, existe uma fonte de excitação ainda mais constante, mais íntima, talvez até mais decisiva que a excitação que vem, que é a excitação que vem de dentro do próprio organismo. Isso muda um pouco a perspectiva do que a gente estava vendo até agora, porque o aparelho psíquico já não precisa apenas se defender do mundo externo. Ele precisa também lidar com as exigências internas, que não vão cessar de pressioná-lo, tá, gente? Essas exigências são justamente os impulsos ou pulsões, que o Freud volta a chamá-los de representantes psíquicos, né? O que me chamou a atenção quando eu comecei a ler esse capítulo foi a aproximação que ele fez entre as moções pulsionais e o trauma. De certo modo, ele está dizendo que o aparelho pode ser perturbado, não apenas por um acontecimento traumático externo, estou repetindo, né, o que eu acabei de falar, mas pelo modo como a excitação pulsional interna chega até ele. E essa excitação vem em estado livre, pressionado por uma descarga, né, por uma pulsão, então ela cria um problema econômico muito parecido com aquele do trauma. O aparelho precisa fazer a ligação. A gente volta para a ligação. E ele faz uma costura com a interpretação dos sonhos. Porque ele retorna, né, aí a gente vai falar do famoso capítulo 7, ele retorna a distinção entre o processo primário e o secundário, que é uma das bases do capítulo 7. Gente, o processo primário lá, ele é inconsciente, certo? Ele tem uma regra de funcionamento muito clara. Ele é regido pelo princípio do prazer, isso a gente está falando lá do capítulo 7. Busca a descarga imediata de tensão e excitação, certo? Ele opera com uma energia livre, com uma energia móvel. Ele utiliza mecanismos como deslocamento, que é a transferência de um afeto de um elemento para o outro, e a condensação, que é a fusão de várias ideias ou imagens em uma só. Se a gente voltar lá para o livro dos sonhos, quando ele sonha com a pessoa que está disputando o cargo com ele, que tem a cara do tio, o focinho de um, o cabelo do outro, e ele vai juntando essas informações, né? Então, isso é a condensação num único lugar. E o processo primário, ele tem a ausência de noção de tempo. Ele nega qualquer contradição, por isso que ele permite, inclusive, a condensação, e ele tem uma mobilidade de investimento, certo? Quando a gente fala do processo secundário, a gente vai para o processo regido pelo princípio da realidade, que impõe as inibições, que impõe as restrições ao processo primário, às vezes até exigindo o adiamento da descarga. Então, ele vai operar com uma energia ligada. As representações estão estabilizadas, a energia é escoada de forma controlada. Ele vai respeitar a causalidade, ele vai respeitar a temporalidade, ele vai respeitar o princípio da não contradição. Certo? Então, a gente volta aí. Ele faz essa costura, que é uma das bases do capítulo 7, e a novidade aqui, vamos colocar assim, na minha leitura,
é que essa distinção deixa de ser apenas uma diferença entre modos de pensar e passa a ser também uma diferença econômica entre os dois modos de circulação de excitação. Lembrem Freud sempre falando em economia, em energia. O processo primário seria o regime da energia livre. O secundário é da energia que está ligada, que começa a fazer sentido, né? Quando ele diz que a tarefa das camadas superiores do aparelho é ligar essa excitação pulsional que chega do processo primário, né, ou ao processo primário, ele está praticamente dizendo que a própria vida psíquica depende dessa transformação. A ligação ela não parece mais como uma resposta excepcional ao trauma. Ela parece como uma tarefa que constitui o aparelho psíquico. O psiquismo não liga apenas o que foi traumático, ele precisa ligar continuamente a própria pressão que vem de dentro dele. E isso, para mim, me parece muito importante, porque altera um pouco a pergunta do livro, né? Que é essa pergunta que a gente vem fazendo o tempo inteiro. Até aqui a gente podia pensar que o Freud estava tentando explicar apenas por que os sujeitos traumatizados repetem. Está perguntando, né? Por que eles repetem? Por que eles repetem? Mas agora ele amplia a questão. E toda pulsão chega ao aparelho sob forma de uma exigência de trabalho, então a ligação não é um problema apenas do trauma, ela é um problema estrutural do funcionamento psíquico. Faz parte da estrutura. Eu tenho a impressão de que essa parte 5 aqui, eu sempre tive essa impressão que ela começa quando Freud desloca a compulsão e repetição do campo do acidente para as próprias pulsões. E isso vai ser muito importante, porque ele vai aproximar a ideia de que aquilo que parecia uma exceção traumática, né, vai constituir o próprio aparelho, faz parte do aparelho. Augusto, acho que esses pontos que tu trouxe muito bem colocados, né? Então eu vou servir como canetinha amarela no que o Augusto falou aqui, né? O processo primário, que o Augusto bem falou, essa energia livremente, o inconsciente é esse lugar que está tudo solto, e que antes de princípio do prazer, e que vai culminar no princípio da realidade, quando maduro, a primeira coisa que ele precisa é uma ligação. Primeira coisa é isso, né? Então, o processo secundário é esse investimento, vai procurar alguma forma de se ligar. Então, se valendo do deslocamento, se valendo, o processo primário é o processo do sonho. Então, pense que primeiro algo tem que ser sonhado, para só depois ir para o pensamento lógico. Né? Quem estudou com a gente Bion, vê que o Bion está totalmente embasado no Freud, né, Augusto? Uhum. Totalmente. Porque a primeira coisa que a gente precisa é fazer que haja uma ligação. Porque se não há esse tornar pensável, a pessoa vai ficar repetindo. Vai ficar repetindo. Aí vem a frase emblemática do Freud. O que eu não coloco em palavras, eu repito em atos. Né? Então a gente vai vindo para esse lugar. Augusto, mais algum ponto a respeito desse primeiro trecho? Para mim é sempre a mesma pergunta. Se o pessoal compreendeu até aqui, se está claro, senão a gente continua, porque ele vai começar agora a bater bem forte em algumas questões. É importante entender processo primário e secundário, saber como é que eles funcionam, dentro dessa parte teórica de Freud, dentro da primeira tópica, e aí a gente... Então, entendam a primeira coisa aqui, inclusive, imagina na clínica mesmo. Né? A primeira função do analista é sustentar e conter, por isso que a questão não é sair interpretando. É muito comum no início a gente querer interpretar o tempo todo, mas o lugar do analista, primeiramente, é conter. Conter essas forças pulsionais que estão soltas, principalmente se tratando de clínica de trauma. Né? Então, sustenta, contém, para depois começar a trazer para o processo secundário. Né? Vão ter o processo primário e depois o processo secundário. Pessoal, alguém tem algo para comentar, para pontuar, para perguntar antes de seguir a leitura?
Não havendo, Não. vamos lá. As manifestações de uma compulsão à repetição que descrevemos com base nas primeiras atividades da vida psíquica infantil e nas vivências do tratamento psicanalítico, mostram em alto grau o caráter impulsional e quando se encontram em oposição ao princípio do prazer demoníaco. No caso da brincadeira infantil, acreditamos compreender que a criança também repete a vivência desprazerosa, porque, devido à sua atividade, ela obtém um domínio muito mais profundo da impressão forte do que foi possível por ocasião do vivenciar meramente passivo. Toda nova repetição parece melhorar esse almejado domínio. E mesmo no caso das vivências prazerosas, a criança não consegue se fartar das repetições e insistirá implacavelmente na identidade da impressão. Esse traço de caráter está destinado a desaparecer posteriormente. Uma piada ouvida pela segunda vez ficará quase sem efeito. Uma representação teatral jamais alcançará pela segunda vez a impressão que deixou na primeira. Sim, será difícil levar o adulto a reler de imediato um livro que muito o agradou. A condição do gozo será sempre a novidade. A criança, porém, não se cansará de pedir ao adulto a repetição de uma brincadeira que lhe mostraram ou que fizeram com ela, até que estes, esgotado, se recuse a tanto. E quando lhe foi contada uma bela história, a criança quer repetidamente a mesma em vez de ouvir uma nova. Insiste implacavelmente na identidade da repetição e corrige qualquer modificação que o narrador faça e com a qual ele talvez até quisesse obter um novo mérito. Isso não contradiz o princípio do prazer. É evidente que a repetição, o reencontro da identidade, significa ela própria uma fonte de prazer. No caso do analisado, em compensação, fica claro que a compulsão a repetir na transferência os acontecimentos de seu período de vida infantil se desloca de todos os modos acima do princípio do prazer. Nisso, o paciente se comporta de maneira completamente infantil, e assim nos mostra que as marcas minêmicas recalcadas de suas vivências pré-históricas não se encontram nele em estado ligado e, de certo modo, não são aptas para o processo secundário. A essa condição não ligada, elas também devem a faculdade de formar, mediante aderência aos restos diurnos, uma fantasia de desejo a ser figurada no sonho. Essa mesma compulsão à repetição se opõe a nós como obstáculo à terapia, sempre que no final do tratamento queremos impor o completo desligamento do médico. E pode-se supor que o medo obscuro das pessoas não familiarizadas com a análise, que receiam despertar alguma coisa que, segundo sua opinião, seria melhor deixar dormindo. Essa frase é clássica, inclusive, né? No fundo, é o temor do aparecimento dessa compulsão demoníaca. Augusto, vamos falar um pouquinho sobre esse trecho? Opa, vamos. Eu vou tentar falar só um pouquinho. Não, e é um Eu trecho prometo. grande, né? Ele é um trecho grande e esse parágrafo ele é muito rico, porque ele vai reunir todos os fios que ele vem tecendo desde o início do livro. A brincadeira da criança, a transferência, o sonho, o recalque, a compulsão à repetição, mas ele acrescenta a ideia, né, que nem toda repetição é da mesma natureza. No caso da criança, a repetição é inicialmente compreensível, né? Ela
repete a mesma história todas as noites, ou quer brincar inúmeras vezes da mesma brincadeira. Não há nada de patológico nisso. Pelo contrário, né? O reencontro com o conhecimento é ele próprio, né? O reencontro desse conhecido com o conhecido, na verdade, ele próprio é uma fonte de prazer. O Freud mostrou isso com o Fordar. Repetir também é dominar a experiência, né? Que é uma anotação que eu coloquei aqui. A criança passa da posição passiva, de quem sofreu uma impressão, para a posição ativa, que nem a gente discutiu lá na frente, de quem passa a conduzi-lo. A gente discutiu lá atrás. É interessante observar que nesse momento do desenvolvimento, a novidade ainda não é o principal motor do prazer. Muitas vezes é justamente a identidade, a previsibilidade que conduz segurança e satisfação para a criança. E aí o Freud vai contrapor essa repetição infantil à repetição encontrada na análise. E vale aqui, acho que recordar, né, de novo, não vou ficar reforçar que é o processo primário e o processo secundário. Quando ele afirma que as marcas minêmicas recalcadas não estão em estado ligado, ele está dizendo que essas experiências não foram plenamente integradas ao funcionamento do eu. Se a gente adiantar para a segunda tópica, do ego. Eles permanecem organizadas segundo o processo primário, conservando a força e a atualidade próprias do inconsciente. Talvez seja por isso, né? Que em vez de serem lembrados como passados, elas retornam como repetição do presente. Quando eu coloco aqui, talvez seja por isso, é porque eu estou trazendo para o Freud da época, ainda conjecturando essa situação, e reforçando isso que a gente verifica na clínica, tá? O paciente não apenas recorda, ele revive. É exatamente a ideia que o Freud já tinha desenvolvido lá em recordar, repetir e elaborar. Aquilo que não pode ser recordado, como o próprio Michel falou, e lembrou que foi Freud que falou isso, aquilo que não pode ser recordado tende a ser repetido na transferência. Mas eu, no caso, percebo uma diferença importante em relação ao texto de 14, tá, gente? Na época, Freud descrevia a repetição principalmente como uma consequência da resistência e do recalque. Agora, em além do princípio do prazer, ele dá um passo além. A repetição deixa de apenas ser um efeito clínico da resistência e passa a revelar uma propriedade mais profunda do aparelho psíquico. É como se ele dissesse, a resistência explica porque a repetição aparece na análise, né? Mas não explica completamente porque o psiquismo é levado a repetir. Algo mais originário, né, nesse funcionamento. E talvez seja por isso que ele utiliza a palavra tão forte no final, né, que é essa palavra demoníaca. Eu não entendo esse termo como uma referência moral ou religiosa, tá, gente? Me parece uma forma de dizer que existe uma força do psiquismo cuja inexistência escapa à lógica do prazer e até à vontade consciente do sujeito. Ele continua operando, mesmo quando o sofrimento é evidente. A pergunta que começa a surgir para nós, talvez seja essa, tá? Se o princípio do prazer não explica totalmente essa insistência, né, em repetir, por que que força é essa, né, que continua conduzindo o aparelho de volta às mesmas experiências? Eu tenho a impressão que é justamente essa pergunta que Freud está prestes a começar a tentar responder nos próximos parágrafos. Augusto, uma coisa que me chama bastante atenção também nesse parágrafo é o fato da criança que repete no intuito que ela estava passiva e ao repetir ela torna-se com a sensação de estar controlando a situação. Uhum. Né? Que ele fala do Fordar, né? Que ela passa a controlar. Ela está dizendo, ó, eu digo que você está indo embora. E eu digo quando você volta. Ela está controlando isso. Até a força demoníaca ali que que ele cita, né, é uma referência àquela força que é uma força mais impulsional, né?
no sentido que ela vai se repetir mesmo sendo desprazerosa. Né? O demoníaco nesse sentido, e eu compactuo com o que tu disseste, tá? Eu também tenho a sensação que não se trata de uma questão religiosa, né? Mas é no sentido de algo que se repete, mesmo não causando prazer. Né? Outro ponto ali que o Augusto bem pontuou, a repetição na transferência. Acho que esse é um ponto também legal para a gente pensar. E deixa eu ver se teve algum ponto aqui que eu também tenho aqui de anotado. Não, acredito que era bem pontuado pelo Augusto. Não vai ser nada muito diferente do que ele havia anotado também. Então, eu vou seguir mais um pouquinho. Pessoal, sintam-se à vontade para ir costurando aqui conosco. Por favor, Sandra. Bom dia a todos. Ô Michel, me diga uma coisa. A repetição de uma criança, que seria bom um exemplo, a repetição de uma criança até refletir no adulto. Como funcionaria? Como Freud pensa sobre isso? Olha, como o Freud pensa, eu não posso te dizer porque eu não sou o Freud, mas eu posso tentar emular alguma coisa, Sandra. Então vamos O que pensar. ele fala, né, sobre isso? Vamos pelo que ele fala. Né? Ele fala muito ali, o Augusto trouxe no encontro anterior, o exemplo do Fordá, né? O que é o Fordá e o que exemplo é esse? Ele observa, ele não cita, mas se trata, na verdade, autores biográficos falam do exemplo do Fordá do carretel. A criança joga o carretel e busca de novo. Joga e busca. Qual é a jogada dela? Que nesse momento ela vai ter a sensação de que ela está controlando alguma coisa. E ele faz uma ligação com a questão de alguém que sai de perto. E a criança precisa criar esse exemplo metafórico na cabeça dela de algo que volta. Né? Então, essa repetição de controle, eu vou fazendo a mesma situação no sentido de que a vida não é essa questão de incertezas que é tão angustiante. Né? Pensa por ti mesmo, né? Pelo adulto mesmo. A gente procura alguma previsibilidade. Quando a gente vai entrar aqui no segundo encontro com os colegas aqui, é muito mais agradável do que o primeiro. Porque o primeiro a gente não sabe o que vai encontrar. E pode ser uma sensação de destruição egóica, dependendo da fragilidade do ego dessa pessoa. Né? Então a repetição entra nesse lugar, de que eu não vou morrer, de que existe uma certa lógica onde que eu estou. Eu então, leio dessa forma no Freud. Então, no caso, se ela mantém aquele controle, e se ela perde o controle daquilo, isso vira um trauma? É isso? Olha, talvez sim, talvez não, depende Talvez do não. caso. Não entenda que o trauma é o que acontece com a pessoa. O trauma é caso a caso, o trauma é a leitura que vai te dar, por isso que a gente faz a nossa análise pessoal e a nossa supervisão, né? Não é porque uma pessoa foi violentada que ela foi traumatizada. Mas quando na análise ela vai te trazer e aí nem todo trauma é traumático. Olha, eu entendo dessa forma, abro a palavra para os colegas que entendam diferente para costurar aqui conosco, tá? Diego, por favor. Na questão do trauma, eu vejo tipo como se fosse um casal com 2 filhos, sabe? O casal briga o dia inteiro, vamos dar um exemplo, o casal brigando o dia inteiro. Quando o casal se separa, um dos filhos fala assim, graças a Deus, acabou esse inferno, sabe? E o outro fala, meu Deus, acabou minha família. Eu vejo mais ou menos assim, desse jeito. Perfeito. Diego, eu acho que é muito assertivo esse teu exemplo. Não é o fato, é como eu conto esse fato. Eu bebo porque o meu pai bebe, eu não bebo porque o meu pai bebe. Né? Então, muitos perversos, muitos violentadores são pessoas que tiveram no seu histórico, sofreram abusos infantis e reencenam para daí dessa vez ele ter controle da situação.
Pode O acontecer isso. demoníaco pode vir daí? Pode estar vindo daí Hum. também, mas Isso. sempre caso a caso, né? Aqui a gente costura em Sempre geral. caso. Isso aí. Obrigado, Sandra. Ok. É por aí que a gente vai indo. Bem, Michel. Vamos mais um pouquinho. No entanto, de que maneira o impulsional se relaciona com a compulsão à repetição? Nesse ponto, se impõe a nós a ideia de que encontramos a pista de um caráter universal nos impulsos, talvez de toda a vida orgânica em geral. Até agora, não reconhecido claramente, ou pelo menos não expressamente destacado. O impulso seria, portanto, uma pressão inerente às coisas orgânicas vivas, para restabelecer um estado anterior ao qual essas coisas vivas precisaram renunciar sob a influência de forças perturbadoras externas. Seria uma espécie de elasticidade orgânica, ou, se quisermos, a expressão da inércia na vida orgânica. Deixa eu só pontuar aqui, vamos ver. Não duvido que suposições semelhantes sobre a natureza dos impulsos já tenham sido expressadas repetidamente. Vou ler mais um pouquinho, depois a gente costura tudo junto ali. Essa concepção do impulso soa estranha, pois nos acostumamos a ver nele o fator que impele à modificação e ao desenvolvimento. E agora, devemos reconhecer nele precisamente o oposto, a expressão da natureza conservadora do que é vivo. Por outro lado, logo nos ocorrem aqueles exemplos da vida animal que parecem confirmar o condicionamento histórico dos impulsos. Quando certos peixes empreendem difíceis migrações no período de desova, com o fim de pôr suas ovas em determinadas águas, extremamente distantes de suas paragens habituais, apenas buscam, segundo a interpretação de muitos biólogos, os antigos habitats de sua espécie, que no decorrer do tempo teriam trocado por outros. Dizem que o mesmo vale para os voos migratórios das aves de arribação. Mas somos dispensados de buscar outros exemplos pela advertência de que nos fenômenos da hereditariedade e nos fatos da embriologia temos as maiores provas a favor da compulsão orgânica à repetição. Vemos que o embrião de um animal vivo é obrigado a repetir em seu desenvolvimento, ainda que numa abreviação fugaz, as estruturas de todas as formas das quais os animais descendem. Em vez de se apressar pelo caminho mais curto, rumo à sua configuração definitiva, e visto que apenas uma ínfima parte desse comportamento pode ser explicada mecanicamente, não é lícito deixar de lado a explicação histórica. E da mesma forma, subindo pela escala animal, há uma capacidade de reprodução vastamente difundida que substitui um órgão perdido pela formação de um novo exatamente igual. Augusto, vamos trabalhar juntos aqui? Bora. Gente, assim, ó, até agora o Freud vinha perguntando por que o neurótico repete, por que a criança repete, por que os sonhos repetem o trauma, né? E ele faz uma pergunta um pouco mais radical aqui. Será que a repetição pertence apenas ao psiquismo ou pertence à própria vida? É justamente por isso que ele tenta redefinir o conceito de pulsão aqui. Vamos lembrar, né? Que até então costumávamos até então, quando eu coloco aqui, gente, até este momento, em Freud, costumava-se pensar a pulsão como uma forma que empurra o organismo para frente, para as novas situações, para as novas formas de adaptação. Mas o Freud propõe quase que uma inversão dessa ideia. Ele diz que talvez a característica mais fundamental da pulsão seja justamente sua tendência conservadora. Porque o conceito de pulsão, gente, é um dos pilares da psicanálise, né? E ele gera muita confusão. Então eu vou trazer
um entendimento aqui que eu mais me aproximo, que eu gosto. Aí abre aí, de repente, se alguém quiser trazer outro entendimento ou colocar outra informação, né? A pulsão, ela não é um instinto no sentido biológico clássico, ela não é um simples desejo consciente. Ela ocupa uma posição intermediária entre o corpo e o psiquismo. Lá nos textos lá dos Instintos e Suas Vicissitudes, né, de 1915, o Freud define ela como um representante psíquico de uma exigência corporal. Experiência ou uma exigência corporal. Ou seja, alguma coisa acontece no corpo, produz uma exigência constante, e essa exigência chega lá no psiquismo, sob forma de pulsão. Ela nunca aparece pronta, existe sempre um trabalho do aparelho psíquico, que seria essa ligação. O que surpreende aqui é que Freud afirma que toda pulsão tenderia a restabelecer um estado anterior, a um estado anterior, né, no caso. Ele utiliza até a imagem retirada da física, a elasticidade, né? Quando você estica, quando dobramos uma mola, quando a gente estica um elástico, eles tendem a voltar ao estado em que eles estavam antes de deformação. O Freud ele começa a se perguntar aqui se algo semelhante não ocorre com a vida orgânica. Ele não está falando aqui do psiquismo em si, lembra da pergunta. Então, a repetição deixa de ser apenas um sintoma ou uma consequência do recalque e passa a ser considerada uma propriedade da pulsão. Para sustentar essa hipótese, o Freud procura exemplos fora da clínica, tá, gente? Ele está sustentando isso com exemplos fora da clínica. Ele menciona as migrações dos peixes e das aves, mas o exemplo que mais me pareceu importante é quando ele usa a embriologia. Na época, ainda tinha muita influência a ideia de que o desenvolvimento embrionário repetiria de forma resumida, tá, gente? A história evolutiva da espécie. Quando ele fala disso, só uma explicação rápida, tá, gente? Ele está falando da lei da biogenética de Henkel, que ele fala da ontogenia, né? Que ele recapitula a filogenia. Que o desenvolvimento de um único embrião, que seria, repete as etapas evolutivas da história de toda a sua espécie. Na época, isso era muito forte. A estrutura da lei da biogenética de Henkel, né? O embrião humano ele passaria por fases em que se assemelha a um peixe, a um anfíbio e a mamíferos inferiores antes dele assumir a forma humana. Isso seria um mecanismo evolutivo, como se estivesse passando por momentos anteriores da evolução para chegar ao que nós somos hoje. Essa teoria não tem quase força nenhuma hoje em dia. Tá? Já foi provado que não é esse lugar, mas a gente tem que pensar com a cabeça da época. Como essa lei era forte na época e Freud está usando isso para mostrar. Vamos pegar aqui. Augusto, deixa eu complementar aqui, que acho muito, muito assertivo esse ponto que tu traz. Pessoal, então entendo, né, como o Augusto muito bem falou, quando falamos de pulsão, não estamos falando de algo para frente, né? A pulsão nesse trecho, essa é a virada freudiana aqui, porque está indo para o estado inorgânico, está indo para a parte mais antiga. Ele usa o exemplo das migrações dos peixes, que eles voltam para o habitat histórico, ou seja, se tu tem um problema no órgão que se destrói, o que tu busca? Não é inventar um novo órgão, mas é restaurar ou buscar o mesmo que estava antes. É restabelecer. Então, a tendência da pulsão é exatamente isso. Sobretudo o que ele está trazendo aqui para nós, essa questão da pulsão de morte. Diego, por favor. Então, então a gente não pode pensar numa pulsão, vamos dizer assim, como um desejo do sujeito de sentir um prazer sobre algo. Questão de, vamos dizer assim, a academia, o cara viciado em academia, ou até mesmo um viciado em drogas, que seria uma pulsão de morte, no caso. Porque ele sente esse prazer, né? De estar ali, de fazer aquilo, né? De fazer essa repetição. Não podemos pensar desse jeito, não sei se eu entendi direito.
Não, é quando ele está falando em pulsão de morte, não é pulsão de de se destruir, não é disso que ele está falando. O Freud ele começa a falar que a busca é do estado inorgânico. Inorgânico, voltar na parte primeva nossa, na parte mais ancestral nossa. A tendência à pulsão, a tendência psíquica é isso. Tá? Seria ir para a parte inorgânica. Eu vou passar para a Sandra e a gente já volta aqui e o Augusto me ajuda a percepção que ele tem. Sandra, por favor. Bom, na época, realmente, ele estudou com os peixes, né, com as enguias. Então, vamos lá. Agora, a repetição, agora na contemporaneidade, a repetição que vem é devido ao filho ver o pai beber futuramente, vai beber ou não. Essa é uma. E a patológica, que vem, pode vir da genética, não é isso? Olha, depende, se a gente for ficar aqui no texto, ele não está trazendo sobre isso agora, né? Mas pelo estudo que a gente tem, sim, hoje a gente entende que nós temos a chamada epigenética também, né? Tem a Isso. genética, tem a epigenética, que Da vão... genética. Isso, é sobre esse ponto, Uhum. né? Aí vira patológica. Exatamente. Augusto, queres pontuar e juntar ali o do Diego, da Sana, para a gente costurar aqui e se aproximando do fim do nosso desse encontro de hoje? Eu acho que você já respondeu de uma forma direta. É que a gente. Eu tento, gente, quando eu estou lendo Freud dessa época, óbvio que quando a gente avança nos estudos ou quando a gente chega na clínica, a gente vai trazer para uma interpretação mais para os dias de hoje, trazendo a epigenética e tudo mais. Mas quando a gente lê esse texto, como ele vai ser importantíssimo para textos futuros, o importante é a gente entender Freud nesse lugar que ele está colocando ainda. Ele ainda está questionando para que serve efetivamente todas as repetições. Por que tem repetição em um lugar e por que tem repetição em outro? Por que a gente repete o tempo inteiro? E ele precisa extrapolar. Então ele vai sair da clínica. Ele vai sair da clínica e eu acho que ele é muito como é que se fala aqui? Assertivo? Assertivo, e ele é muito honesto intelectualmente quando ele põe, por exemplo, frases como neste ponto se impõe a nós a ideia. Ele não escreve eu demonstro, está aprovado. Não, ele revela. Freud sabe que entrou num terreno especulativo aqui, gente. Lembra que quando ele começa o último da parte 4, né? Ele fala agora o que segue é a especulação. Ele não esconde que ele está extrapolando dados clínicos em busca de um princípio mais geral. Né? Se a gente pode fazer ponte com Lacan, a gente pode fazer ponte com um monte de autor hoje, mais atual, pós-freudiano, né? Que tem um retorno a Freud. A gente vai conseguir fazer esse retorno. Mas a pergunta aqui ainda não está respondida. Para a gente, talvez hoje, como estudantes atuais, a gente até entenda algumas possíveis respostas que Freud está chegando, né, a trazer para a gente. Mas aqui a pergunta não está respondida. Ele ainda está tentando montar, estruturar por que a gente repete. Até nesse ponto, né, Augusto, é importante notar isso. Ele está buscando formular uma pergunta, não chegou na resposta, ele sequer chegou numa pergunta definitiva. Mas acho que é importante trazer um ponto-chave aqui, né, que eu deixei anotado aqui para a gente pensar. O sintoma repetitivo não é só um desejo disfarçado buscando satisfação, é a marca de algo não integrado, não ligado. Perfeito. Sintoma, algo, a parte do primário, né, ele não está integrado ao psiquismo, ele não está ligado, ele está solto. Ele insiste em retornar à sua forma original, ou seja, se eu não liguei isso, eu vou voltar à minha forma original, tal como o organismo.
Então, o que é esse organismo? São os estados anteriores. Por isso que eu preciso ligá-lo de alguma forma, senão qual vai ser a busca? O estado mais primevo, que é a inorgânica. Uhum. Né? Então, é nesse lugar que entendo que o Freud está chegando e que nós lemos até aqui. Pessoal, eu gostaria de propor aqui para todos, né, caso queiram, o que vocês acham de a gente tirar uma foto de todo mundo junto aqui? Porque é normal, os colegas, vários tiram fotos, e daí nem todos, quem gostaria, eu proponho que possam abrir suas câmeras só para a gente registrar o momento. O que vocês acham? Alguém do grupo que gosta de tirar fotos, gostaria? Quem tem uma câmera... Quem abrir câmera, gente, fala alguma coisa. Abre o microfone para falar, porque aí vocês sobem para a tela, que eu não consigo... Exatamente, só diz um oi ou bom dia, que daí sobe aqui, e daí a gente tira uma foto e posta junto todo mundo lá, né? Quem tem uma câmera para tirar? Não, perfeito, Elisiane, quem não pode, está tudo certo. Quem se prontifica e se voluntaria a tirar uma foto aí? Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto. Eu não sei se a minha câmera é tão boa assim. Ah, mas deve ser melhor que a minha é horrível. Flávio. Saiu a mesa de alguém aqui. A Flávia está mostrando uma bicicletinha bem bonita, Flávia. Eu não consigo reverter a câmera. Então vira a câmera. Tá bom. Não vou ser, vou virar. Apareci. Apareceu. Fechou. Todo mundo diz Freud. Freud. Feito. Feito aqui. Vamos ver se... É Kodak a tua câmera? É o que? É 12 poses ou é 24 poses? O foto é péssimo em centralizar, hein? Olha que foto. Nossa, vou te falar, esse cara precisa fazer um curso urgente. Não, mas vai praticando. Colegas, Augusto, se puder depois mandar ali para mim, eu coloco lá e ou os colegas que tiveram, pode postar lá e vai marcando. Marca e daí a gente compartilha junto. Né? A turma que sabe fazer, dar print na tela, o meu aqui eu não consigo. Se eu dou print, vai para todo mundo aqui. Pessoal, obrigado pela parceria de hoje, Augusto. Obrigado pela parceria também de estar junto aí, de auxiliar nos estudos. Valeu, gente. E amanhã a gente volta, amanhã temos o Thomas Ogden. E quem estuda com a gente o curso do inconsciente, hoje à noite a gente fala sobre o Ogden e sobre o Bion. Tá? Então, até o próximo encontro, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.